Hoje nós vamos trabalhar nos tucano. Fiz alguns aqui. Acho que saiu mais ou menos um. Eu fiz ele em cima do tronco. Fiz em cima da pedra, tipo esse aqui. E em cima do tronco, em cima do tronquinho deitado. Aí vai do gosto, né? Esse aqui eu coloquei até o arame pra... Se quiser espendurar, pode espendurar também o tronquinho deitado. Esse aqui tem o rabinho dele, passou um pouquinho pra baixo. Ele vai ficar melhor espendurado mesmo. Pra fazer esses com a perninha mais exposta, tipo esse, porque o tucano, a perninha dele é um pouquinho escondida. Aí eu usei esse arame aqui, ó. Ele dá um pouquinho de trabalho pra poder moldar ele, as perninhas, mas fica assim bem mais reforçado. Aí se for com a perninha escondida igual esse aqui, ó, pode fazer com arame mais fino. Tipo, eu fiz esse aqui com arame mais fino. Esse arame aqui é o 16. Deixei esse aqui assim, porque se quiser colocar ele num vaso de planta, fica bonito. Se quiser pôr num tronco depois. Eu vou fazer ele assim, com vocês em cima da pedra, porque o tronquinho eu já tenho no canal. São esses tronquinhos aqui. Eu tenho eles no canal, eu vou deixar o link na descrição. Porque se vocês quiserem fazer, eu usei esses tronquinhos para fazer esses. Eu só enchi ele de isopor e coloquei massa. É só plantar o tucano dentro assim e pronto. Igual eu falei, se quiser fazer com arame, pode cortar uns arames, uns pedaços de arame, colocar no bico, porque o isopor é bem frágil, né? Faço o corpinho dele de isopor. E se não quiser for fazer ele com a perninha mais escondida, pode fazer a moldura dele assim. Pode já moldar ele aqui assim. Aí nós vamos precisar do arame. Eu coloco arame em todo o isopor por dentro, para ficar mais reforçado. Um pedacinho de tira para pôr no rabinho. O arame, se for o fino, mais fino, pode colocar o 16, né? Aqui, se não, pode fazer com esse ferrinho aqui. Esse aqui é ferrinho de construção mesmo, inclusive esse aqui eu tô reciclando. É velho já, mas não dá nada não, fica bom também. Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Eu cortei aqui mais ou menos. Fiz mais ou menos o formato. Cortei mais ou menos o biquinho, aqui mais fino e aqui um pouquinho mais grosso. E a gente vai colocando o arame para fortalecer o bico, não correr o risco de quebrar depois. Botar os arames. Esse arame que eu tô colocando aqui, ele é bem fininho, é o 18. As perninhas ele não fica bom, é melhor o 16. É esse que eu separei aqui, ou mesmo ferro de construção. Pode colocar assim uns 3 arames. O arame eu não medi não, depende do tamanho do bico que a gente for fazer. O importante é que coloque. No corpinho também, se o corpinho achar que tá meio gordinho, é só dar mais uma afinada nele aqui. Coloco um arame dentro também. Um pouquinho mais forte. Aqui essas pontinhas aqui já gruda ele aqui. Aí se for colocar esse aqui, ó, se for fazer ele com as perninhas mais escondidas, pode colocar esse arame.
Se não, pode colocar esse mais grosso aqui, que fica assim mais reforçado. Pode encaixar aqui. O resto depois tira no cimento, tira na massa. Que eu gosto de passar um arame aqui, para ficar mais reforçado ainda. Uma perninha na outra. Aí depois só esconde aqui. Ele sempre fica mais viradinho assim, ele não fica muito reto. Aqui pode pegar o arame aqui, o rabinho dele é um pouquinho virado para baixo. Aqui eu coloco uma tira, vou umedecer ela no cimento para fazer o rabinho. Aqui é a base que a gente vai fazer assim, tipo uma pedra. Eu coloquei um pedaço de isopor para não ficar tão pesado, que é onde que a gente vai montar ele. Deixei aqui um pouquinho de cimento puro para colocar a tira, vou botar um pouquinho de água. Eu fiz aqui uma massa de modelar, fiz bastante, que eu tenho outro para modelar. Eu usei uma dessa de argamassa, uma de areia e duas de cimento. Eu fiz essa massa, ela não fica assim nem muito dura, nem muito mole. Nessa consistência aqui. Aí, depois da gente passar a massa aqui, passar a tira e arrumar a pedrinha onde ele vai ficar aqui, é esperar 24 horas, bem sequinho, para poder modelar. Ele vai ficar tipo esse aqui. Esse aqui já tem uns dias que eu fiz. Aí, depois que eu arrumar esse aqui, em seguida eu já vou modelar esse aqui com vocês. Depois dele modelado, sequinho, eu coloco ele na água uns 3 dias para fortalecer a peça. Aí a gente já volta pintando.
Hoje já tô quase finalizando a pintura, já pintei quase todos. Deixei esse aqui para pintar com vocês. Demora um pouco porque eu deixo na água, espero secar totalmente para depois não danificar a pintura. E só aí que eu vou pintar. Cada parte que eu faço, eu vou esperando secar para pintar. Eu vou usar aqui tinta normal de parede, tinta branca para cobrir tudo ele primeiro, para depois aplicar o preto, o amarelo. A pedra vai ver assim a cor meia verde, meia preta. Os pezinhos dele é meio cinza. O mais tradicional deles é do peito branco com bico amarelo, que é que os clientes gostam mais. Mas tem uma variedade de cor, pode escolher a cor que vocês gostarem para pintar. Tem ele do bico preto, do bico amarelo, laranjado, verde, né? O olhinho tem marrom com preto, azul com preto, aí vai do gosto. Os pezinhos é cinza, cinza mais escuro. E é aí. Para finalizar, eu vou passar a resina. Ele fica mais resistente a chuva e sol, né? E vamos pintar.